1 Coríntios, capítulo 1, vamos do versículo 10 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja... Me ajuda, irmãos, e não haja... Pelo contrário, que vocês sejam no mesmo modo de pensar. A unidade passa por uma decisão da mente, uma escolha pessoal, mesmo modo de pensar, e no mesmo propósito. A gente está usando a palavra intento, intenção para esse ano, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Olha a notícia que chega lá no grupo dos apóstolos. Tem um grupo dos apóstolos. Aí tinha 12, aparece lá, Judas saiu. Um olha para a cara do outro, não entende nada. Aí chega a notícia no grupo lá do Zap. Paulo, na igreja de Corinto, a informação que chega é que tem brigas entre os irmãos. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, 4 grupos dentro da igreja. Será que Cristo está dividido? Isso é uma boa pergunta para a gente fazer a toda e cada situação que a gente diverge de opinião, que a gente pensa diferente. Isso é uma boa pergunta para a gente fazer. Antes de você avançar com a sua opinião, antes de você bater na mesa, antes de você forçar a barra, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A gente é batizado por algumas pessoas, mas o batismo é em nome de quem? É em nome de Jesus. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua fidelidade tem nos alcançado de geração em geração. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia a tua palavra chegou a nós, na nossa língua materna, porque, ó Deus, através, talvez de pais, mães, avós, tios, através de amigos da família, através de evangelistas, pastores, missionários, o teu evangelho tem chegado nas nossas casas, e o teu evangelho tem trazido vida, tem trazido alegria, tem trazido fé, tem trazido esperança. Nós te louvamos por isso. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que esse pedido de Paulo à igreja de Corinto, ele se cumpra na nossa igreja, na nossa geração, que sejamos unidos em nome do Senhor Jesus, num só intento, numa só proposta, numa só visão, numa só maneira de pensar. Ó Deus, que nós possamos pensar como o Senhor pensa, porque a tua palavra diz que ao recebermos o teu Espírito, recebemos de ti também a mente de Cristo, que possamos ver o mundo com os olhos do Senhor, que possamos interpretar as situações, as rotinas, com um olhar de graça, de bondade, de misericórdia. Ó Deus, que sejamos intencionais em todas as nossas ações, relacionamentos, que não percamos a oportunidade de fazer o bem, de refletir a tua glória, de anunciar Cristo Jesus. Ó Deus, traz unidade e paz no meio da tua casa, não só desta igreja local, mas da tua igreja brasileira, espalhada aí por todos os rincões do nosso país, que seja uma igreja unida no propósito de levar luz a essa nação brasileira. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? O tema unidade acabou sendo muito forte ano passado, e de tempos em tempos ele volta, né? Porque é um tema muito caro na história da igreja. A igreja chamada de Deus, ela, desde o povo de Israel do Antigo Testamento,
tem muita questão de brigas, intrigas e falta de unidade. A gente pode lembrar, por exemplo, do racha entre o Reino do Norte e o Reino do Sul de Israel, e isso vai permeando toda a história. A gente olha para a igreja brasileira, é uma igreja absurdamente fragmentada. Teve um certo momento que tinha duas grandes caixinhas, né? A doutrina pentecostal, a doutrina tradicional, e já era uma coisa feia, muitas vezes. As pequenas divergências doutrinárias traziam grandes embates, grandes discussões, rachas entre famílias, coisa feia, coisa que não dignifica, mas ainda se multiplicou muito mais, porque hoje a gente tem, entre os pentecostais, inúmeras denominações, entre os tradicionais, um outro quinquilhão também. E quando a gente olha para esse texto, Paulo ele sai dos primeiros versículos, a gente viu nos domingos anteriores, chamando os coríntios de santos. Santos para santificar. E, de repente, ele muda o tom. Então, ele faz um primeiro momento, uma apresentação, ele faz um primeiro momento de comunicação com a turma, e daqui a pouco ele diz assim, olha, eu recebi algumas informações, e a partir do que eu recebi, eu quero conversar com vocês. Eu recebi informações da casa de Cloe. Antes de avançar, quero só te colocar dentro de um contexto histórico para você entender uma coisa. Paulo ficou cerca de 2 anos em Corinto. Foi uma igreja que foi pastoreada por Paulo, foi uma igreja que teve o apoio de Tito, de Timóteo, Priscila, Áquila e Apolo. Não era uma igreja qualquer, não era uma igreja desassistida de pastoreio, não era uma igreja que tinha sido aberta por pessoas carnais, não espirituais, pelo contrário. Era uma igreja que tinha sido aberta e estava sendo desenvolvida a partir de grandes homens e mulheres de Deus. Gente reconhecida biblicamente por serem pessoas de fé. E mesmo assim, uma igreja aberta por Paulo, doutrinada por Tito, por Timóteo, Priscila, Áquila e Apolo, era uma igreja rachada, era uma igreja dividida. Paulo ficou 2 anos, quase 2 anos inteiros em Corinto, trabalhando dia e noite naquela cidade. E como ele disse, ele batizou algumas pessoas. Depois de 2 anos, Paulo sai. Quando ele escreve essa carta, ele está em Éfeso. Corinto fica na região da Europa, Éfeso fica na região da Ásia Menor, lá na Turquia. Como que Cloe chegou até Paulo? O texto não diz, a gente só tem 2 alternativas. Ou mandou uma carta, os correios já funcionavam naquela época, né, Zelo? Já funcionava naquela época. Meu amigo Rogério trabalha nos correios. Quantos anos, Rogério? 30, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E ele já estava nessa época, Chico? Mas ele não entregava, entendi. Mas ou foi através de carta, que os correios são realmente muito antigos, ou foi através de uma visita pessoal. O texto não diz. Mas pelo nível de detalhe que Paulo conta, na minha cabeça, eu acho que alguém da família de Cloe foi até Paulo. E a gente está falando de gente que abriu mão de tempo, de espaço, de recurso financeiro, e foi até o apóstolo Paulo, que é o pastor fundador daquela igreja, para pedir socorro. E dizer assim, olha, não está legal, Paulo. As coisas estão muito complicadas. Eu creio que foi alguém, pessoalmente, buscar conselhos do apóstolo, do pastor fundador daquela igreja, que reconhecidamente amava aquela cidade, reconhecidamente amava aquele povo, aquela comunidade, e que tinha autoridade espiritual para exortar aquela turma. E a gente, de novo, eu vou repetir o que eu já falei, uma igreja que foi fundada por Paulo, o cara ficou 2 anos lá, tem curas, tem milagres, tem visão, uma pessoa que tem uma envergadura, uma autoridade bíblica, espiritual tremenda. Paulo manda Tito, Timóteo. Paulo diz que Tito e Timóteo andavam nos mesmos passos que ele. Paulo fica 2 anos lá. Quando ele recebe essa carta, foi 3 anos depois. A igreja está cheia de briga e confusão. Período curto. A igreja cresceu em dons, cresceu em ministério, cresceu em pessoas. Eu imagino que deve ter crescido também econômica, financeiramente, mas a igreja estava bombando de problemas. E aí eu fico pensando, e eu coloquei aqui também para não esquecer, irmãos, por que acontecem essas coisas dentro das igrejas? Por quê? A gente lembra
que o próprio Senhor Jesus declara que igrejas que trabalham muito, igrejas que são muito ativas, não eram reconhecidas por Jesus como igrejas espirituais. Você pega as 7 cartas da igreja do Apocalipse, 5 recebem reprimendas. Conheço as tuas obras. O que significa que as igrejas trabalhavam. Mas Jesus diz, tenho porém contra ti tal, tal e tal coisa. Nem sempre igrejas que crescem, nem sempre igrejas muito ativas, nem sempre igrejas que têm muitos ministérios e muitas atividades estão agradando ao Senhor. E a gente tem que olhar para dentro do nosso umbigo também. A gente tem que ser autocrítico nisso. Será que o que estamos fazendo de fato de direito tem agradado ao Senhor? Porque, de novo, uma igreja que tinha liderança, fundada por Paulo, a liderança de Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo, Tito, era uma igreja que tinha problemas baixos, problemas chulos, problemas pequenos. E às vezes a gente se engana, porque a gente vai dizer assim, não, isso jamais aconteceria na igreja. E às vezes a gente se decepciona, e alguns irmãos inclusive abandonam a fé. E pessoas do mundo vão dizer assim, nossa, mas tem esse tipo de coisa dentro da igreja? Tem. E tem uma resposta muito simples. E que a gente precisa assumir essa resposta. Por que tem problema de fofoca na igreja? Por que tem problema de intriga na igreja? Por que tem problema de racha na igreja? Por que tem partidarismo? Por que tem divisão dentro da igreja? Olha para o irmão do lado aí. E diz assim para ele, porque tem eu na igreja. Porque tem eu. Você dava doido para dizer porque tem ele, né? Não. Filho, tem eu na igreja. Porque há pessoas, e todos nós somos pecadores, e todos nós carecemos da glória de Deus. Simples assim, as igrejas têm problemas, porque as igrejas são formadas por pessoas que não estão prontas. As igrejas têm problemas de divisão, porque tem muita gente com opinião muito forte, opinião pessoal, e opinião muito forte que não é passada pela peneira do Evangelho. É uma opinião que não vem com amor, que não vem com graça, que não vem com empatia, que não vem com misericórdia. As igrejas têm problemas de divisão, de discussão, de partidarismo, porque nós temos o livre-arbítrio. A gente escolhe as coisas, a gente opina, a gente quer ter voz. E além disso, muita opinião é suportada pelo inimigo. Muita opinião é incendiada pelo fogo do inferno, segundo o texto de Tiago, que diz que a língua, muitas vezes, é incendiada pelo fogo do inferno. E o diabo não vem para unir, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Precisamos entender que a igreja não é uma comunidade dos perfeitos. Tem um livro com esse tema, né? E tem algumas igrejas que adotam esse slogan, aqui não é lugar para perfeitos, e é verdade. A igreja não é lugar para perfeitos, mas a igreja é lugar para aqueles que buscam a perfeição em Cristo Jesus. A igreja não é lugar de crentes prontos, maduros, mas é lugar de gente que está crescendo, de gente que está evoluindo, de gente que está sendo construído pelo Evangelho de Cristo. Eu não posso, depois de 5, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, estar cometendo os mesmos erros da época que eu cheguei no Evangelho. A gente tem que crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na oração. A igreja não é lugar dos santos, mas a igreja é lugar daqueles que estão buscando. Me ajuda, irmãos, buscando? A igreja não é lugar daqueles que nunca erram, mas a igreja é lugar daqueles que se arrependem, que confessam os seus pecados. A igreja é lugar... A igreja é lugar do que, irmãos? De recomeços. E a gente precisa buscar isso em nome de Jesus. Queridos, para vergonha nossa, o que aconteceu aqui em Corinto vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo na internet, vai continuar acontecendo em igrejas grandes, em igrejas pequenas, e se eu e você não vigiarmos, vai continuar acontecendo na nossa igreja local. Há intrigas, há desejos carnais, há opinião do ser humano, há malignidade,
A questão toda não é imaginar que na igreja nunca vai acontecer esse tipo de problema. O que a gente vai ver aqui a partir dessa família de Chloe é que, tendo a consciência que vai acontecer, o que eu e você nós vamos fazer diante disso? Vai acontecer. A questão não é se, a questão é quando. Quando haverá intrigas na igreja? Quando haverá divisões? Quando haverá partidarismo? Quando haverá fofoca? Quando? Hoje? Amanhã? Semana que vem? Vai ser comigo? Vai ser com a minha família? Quando vai acontecer? E qual será a minha reação? A família de Chloe reagiu com senso de urgência, com amor, com inconformidade, também com confronto, com ousadia. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos reagir em nome de Jesus. Separei 3 itens aqui para a gente entender como reagir ao partidarismo e como buscar essa unidade. Passa mais uma aí, quem está, meu amigo Mateus. Primeiro lugar, querido, não se conforme. Não ache que é normal. Eu disse que tem problema na história da igreja, sim ou não? Eu disse que bate em todas as denominações, que acontece em todos os lugares. Isso não quer dizer que eu vá achar que é normal. Acontece e a gente tem que se entristecer todas as vezes. Da gente olhar para a internet e ver que a igreja de Cristo se racha por causa de uma música, de um louvor e adoração, que às vezes você não entende, você não compreende, e você não faz o esforço mínimo para entender alguma coisa, porque você quer ter a sua opinião, porque você quer ter voz, porque você quer demonstrar o seu entendimento de um assunto, e nós precisamos, e Paulo vai dizer assim, pois fui informado. Eu imagino que depois de um tempo, porque a gente está falando que essa carta vem 3 anos depois, eu imagino que houve um tempo que a turma de Chloe, e nós não sabemos muito dessa família, eles eram líderes da igreja, eles eram presbíteros, eram diáconos, eram evangelistas, eles atuavam em algum ministério específico, eles eram influentes na cidade, eles eram irmãos que tinham mais recurso financeiro. Por que que eles se manifestaram? Por que que eles reagiram? Acabei de citar uma série de nomes de grandes homens e mulheres. Cadê Apolo? Que era o líder eloquente, cara que falava bem, instrutor, as pessoas gostavam de ver e de ouvir Apolo. Se Apolo fosse do tempo presente, ia estar bombando, nos podcasts, no YouTube, no Instagram, porque ele era muito bom na fala. Está calado. Cadê Apolo? Por que Apolo não reagiu ou foi buscar ajuda do apóstolo Paulo? Priscila e Áquila, Tito, Timóteo. Às vezes a gente fica esperando a reação do outro. Irmão, não se conforme. Não se conforme com intriga na igreja. Não se conforme com fofoca na igreja. Não fique esperando os líderes da igreja. Se você está participando, vivenciando, presenciando alguma coisa, reaja agora, em nome de Jesus. Só que reaja espiritualmente. Espiritualmente. Certamente dificuldades, discordância, desavença e, infelizmente, brigas ocorreram e continuarão ocorrendo dentro das igrejas. E eu vou dizer de novo, para vergonha nossa, para tristeza nossa. Tem um episódio que, vez por outra, eu trago na ceia, né? E é um episódio que diz muito a respeito do caráter nosso, como discípulos de Jesus. Jesus diz assim, olha, a gente vai para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Os discípulos olham um para a cara do outro, e o texto diz assim, qual de nós vai ser líder depois que ele morrer? Porque eles começaram a discutir quem era o maior. Presta atenção na sequência do texto, é nesse contexto que Jesus pega uma criança e apresenta, quem de vocês quer ser o maior que seja o menor, e quem quer ser servido que sirva. Mas é no contexto que Jesus anuncia a sua morte. Eles não dão ouvido a nada. Eles só queriam saber agora, quem de nós que vai mandar? Às vezes a gente tem tido um coração tão ruim, a gente tem sido tão mesquinho com as nossas opiniões, com a nossa visão, com a maneira, a gente não concorda com as coisas, sem nem saber o todo. E a gente já está emitindo opinião. A turma da internet, os crentes, eu estou falando dos cristãos, absurdamente rápidos, com tudo e qualquer coisa.
Será que eu tenho sido assim? Será que você tem sido assim? Mas ao mesmo tempo que a gente não deve agir de bate-pronto com o nosso coração maligno, a gente também não pode se acovardar, a gente não pode se esconder, a gente não pode se conformar, a gente não pode fazer vista grossa, a gente não pode pegar problema de igreja e jogar para debaixo do tapete, para ninguém ver, para ninguém ficar sabendo. Está tendo intriga? Está tendo desavença? Está tendo fofoca? Está tendo partidarismo? Nós vamos parar tudo e nós vamos resolver em nome de Jesus. A gente não vai ficar empurrando as coisas com a barriga. Antes, agiremos como? A gente não vai se conformar com o problema. Foi o texto lido aí pelo Marcos, no momento da ministração de dízimos e ofertas. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Numa situação de briga, intriga, qual que é o padrão do mundo? As pessoas tomam partido daquele que tem mais poder, daquele que tem mais recurso, aquele que vai me dar mais vantagem. Isso é um padrão do mundo. Um outro padrão do mundo, acovardar, se esconder. Não é problema meu, não é na minha casa, não é no meu casamento, não é com o meu filho, não é com a minha família. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha. Esse é o padrão do mundo. O nosso padrão, querido, a gente não vai se acovardar, a gente não vai se esconder, a gente não vai se conformar, nós vamos agir em nome de Jesus. Agora, como que o crente age diante dessas situações? A gente tem que agir como intercessores. A gente tem que agir como pacificadores. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os pacificadores. A gente não pode ser da turma que chega com o balde de gasolina e com isqueiro. A gente precisa trazer paz em nome de Jesus. Você concorda com isso? Olha aqui que Paulo vai dizer, põe para a gente, Mateus, já está habilidoso, aí já está no esquema? Agora é a hora, hein, Mateus? Sem pressão nenhuma, cara. Tranquilex. Põe para a gente Gálatas 6:1. Livro de Gálatas, capítulo 6:1. Às vezes a gente acha que a resolução do problema, ela vai partir da nossa opinião, porque a gente é mais velho na igreja, porque a gente é pastor, porque a gente é ministro, é diácono, evangelista. A nossa opinião ela tem que ser ouvida por causa disso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são mais velhos, restaure essa pessoa. Vocês que dão dízimo mais gordo na igreja, restaure essa pessoa. Vocês que têm título disso, cargo daquilo, ministério daquilo, vocês que vão restaurar essa pessoa? Sim ou não? Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. A gente precisa, querido, resgatar esse princípio. O problema dentro de igreja, ele é sempre de ordem espiritual. Se resolve o coração, com jejum, com a palavra de Deus, em unidade, com clamor, com adoração, se resolve na presença do Senhor e na orientação do Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto estava crescendo em problemas, crescendo em carnalidade, crescendo em pecado, crescendo em divisão, crescendo em intriga, e ninguém reage. Paulo estava longe, Tito, Timóteo indo e vindo, Apolo estava lá, Priscila e Áquila estava lá, precisou os da casa de Cloe, que a gente nem sabe quem são, exatamente quem foi, ir até Paulo, e eles reagiram. Muitos se calam diante dos problemas. A casa de Cloe se manifestou espiritualmente em nome de Jesus. Não ficaram olhando só de longe. Não ficaram comentando nos corredores. Não ficaram fingindo que não tinham nada a ver com isso. Não ficaram esperando para ver no que ia dar. Olha, está aquela confusão ali, aquelas duas famílias, aqueles dois líderes, aqueles pastores, aqueles missionários, eu vou ficar aqui de camarote para ver o que vai dar. Você não foi chamado para assistir problema, você foi chamado para pacificar problema em nome de Jesus. Você é da turma que pacifica, irmão? Você é da turma que intercede? Você é da turma que tem uma palavra branda? O que temos a ver, querido, com o problema do outro? Se está acontecendo na outra igreja, se está acontecendo na outra família, se está acontecendo na outra casa, a intriga do outro, o ministério do lado, o que a gente tem a ver com isso, irmão? Me ajudem.
com o casamento do outro, com o problema do filho do outro, da filha do outro. O que a gente tem a ver com isso? Tudo. Porque adiante, lá no capítulo 12 e 14, Paulo vai dizer que embora sejamos muitos membros, todos nós pertencemos a um único corpo. Você não vai fazer ou não deveria agir como Caim. Gênesis 4:9, meu amigo Mateus. Você não deveria agir como Caim, que quando Deus pergunta a respeito de Abel, Caim sabendo o que ele já tinha feito. Caim já tinha traído, emboscado e matado seu irmão. E Deus pergunta, Caim, onde está o seu irmão Abel? Gênesis 4:9. Ele vai dizer assim, cadê? Não sei. Não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Quem se esconde de problema na família, na igreja e na sociedade é descendente de Caim. Eu vou repetir. Quem se esconde de problema, quem se acovarda diante de uma situação, quem dá de ombros, quem não está nem aí, quem não se posiciona, é descendente de Caim. Porque a palavra de Deus nos chama a cuidarmos e zelarmos uns pelos outros, em nome de Jesus. A gente sempre sabe o que fazer? A gente sempre sabe o que falar? Também não. Mas a gente sabe orar. A gente pode abraçar. A gente pode se posicionar em nome de Jesus. Diante de questões ministeriais, administrativas, diante de problema de casamento, de famílias, vícios, diante de mau testemunho de irmãos da igreja, o nosso papel não é mandar recadinho, indireta, nem do púlpito, nem de gabinete. O nosso papel é andar junto das pessoas, aconselharmos, exortarmos, nos posicionarmos, agir e agir espiritualmente em nome de Jesus. Queridos, não dorme nesse barulho não. Eu vou orar e Deus vai cuidar. Eu vou orar e o tempo vai tratar. Eu vou orar e vou deixar Deus agir. Deus pode agir através da minha, da sua oração, sim ou não? Pode, pode. Mas o que a gente vê biblicamente? É Deus enviando pessoas. É Deus enviando pessoas. Até o endemoniado de Saul, para resolver o problema dele, foi um adorador que foi lá. Deus poderia resolver, Samuel mandar uma palavra? Poderia. Quantos milagres Jesus fez à distância? A Bíblia registra um. É Jesus indo lá na vila para atender a filha de Jairo. É Jesus se permitindo ser tocado pela mulher do fluxo de sangue. É Jesus entrando nas vilas e nos lugares. Não tem como a gente ser resposta de Deus à distância. Vai ter um ou outro caso que a gente vai resolver só orando em casa. A família de Cloe se levantou. A família de Cloe reagiu. E na minha cabeça, apesar do texto não ser claro, a família de Cloe foi até Paulo. Presencialmente, pedir orientação, pedir uma palavra de conselho, pedir uma palavra de orientação, para poder intervir. E como no caso não estava na alçada deles, Paulo falou assim, não, deixa que esse eu resolvo. Pode deixar que eu vou ter que resolver. Não se conquista paz e unidade na igreja fazendo vista grossa, se fingindo de morto, jogando as coisas debaixo do tapete. Se conquista paz e unidade com atitude em nome de Jesus. Paulo vai dizer, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A gente precisa buscar. Os da casa de Cloe observaram o problema, não se conformaram e reagiram, não se esconderam, se expuseram, se colocaram à disposição. Passa mais um aí, Mateus, por gentileza. Irmão, não se esconda. Não adianta dar uma de avestruz, o leão atacando ao seu redor e você enfiar a cabeça debaixo da terra e achar que não vai ser atacado. Houve um determinado momento que a rainha Esther, que já estava no palácio, que já tinha autoridade, ela foi chamada. Esther, está acontecendo isso e isso no reino. O povo de Israel recebeu uma sentença de morte. Esther vai dizer assim, eu não posso fazer nada. Existe uma lei aqui que se o rei não indicar o cetro para mim, eu posso morrer se eu for à presença dela. E Mordecai vai dizer, Esther, não se iluda. Se você se calar agora, Deus vai levantar socorro de outra parte. Mas você e a sua casa vão perecer. Nós somos chamados para agir nesse tempo, irmão.
Nós somos chamados para agir nesse tempo. E eu não sei quantos dos irmãos gostariam de estar na primeira geração da igreja, nos primeiros 300 anos, morrendo crucificado, queimado, empalado. Não sei quantos irmãos gostariam de estar nessa época. Não sei quantos irmãos gostariam de estar no alto da Idade Média, morrendo afogado, sendo torturado. Eu não sei quantos irmãos gostariam de estar na época dos desbravadores, dos missionários, indo para terras estranhas, muitas vezes tribos canibais. Eu não sei. Mas o fato é que Deus nos escolheu para esse tempo. E nós precisamos ser resposta de Deus no tempo presente. Em nome de Jesus, não se esconda. Neemias recebe um convite estranho, né? Neemias estava fazendo uma grande obra e de repente ele recebe um convite para ir para dentro do templo para uma reunião. Tinha até cara de alguma coisa religiosa, uma reunião dentro do templo. Só que Neemias não era levita. Se ele vai para dentro do templo, se ele vai para os lugares sagrados, ele seria condenado, ele poderia inclusive ser apedrejado. E Neemias vai dizer assim: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei. Eu não vou fugir das situações. Problema de casamento não se foge, irmão. Você que é marido, você que é esposa, vocês têm que sentar e conversar. Problema com pais, com filhos, criança, adolescente, jovem, adulto, casado e solteiro. Não adianta só ficar orando, tem que chamar, tem que conversar, olho no olho, tem que instruir, tem que confrontar, tem que pagar o preço. É uma coisa simples de fazer? Confrontar parente, marido, esposa, pai, filho? É simples de fazer? Não, mas você foi chamado para isso. Ou você então é avestruz. Você foi chamado para resolver problema. Levaram para Paulo. Levaram para o apóstolo, levaram para o pastor. Nossa, já foram fazer fofoca da minha família. O que estão falando da minha vida para o pastor? O que estão falando da minha vida para o diácono? O que estão falando da minha vida? Eles não foram fazer fofoca. Fofoca é uma coisa que não tem nome. Olha, me falaram, ouvir dizer, deu na internet, isso é fofoca. Gente séria, gente crê, não, quem falou fui eu. Eu estou vindo aqui, é os da casa de Cloe. E Paulo fez questão de dar o nome. E Paulo não deu o nome para expor a família de Cloe, dizendo assim: olha, a família de Cloe veio até mim falar, então eles que estão fazendo intriga, eles estão fazendo fofoca. Não, na minha cabeça, ao citar a família de Cloe, a turma dessa igreja deve ter reagido diferente. Porque se Paulo cita esse nome desta casa, e dizendo assim: eu acredito no que eles falaram, eu não vou tirar a segunda prova, eu não vou fazer a cariação do assunto, eu acredito no que eles falaram, é porque Paulo conhecia aquela família, como uma família espiritual, como uma família honrada, como uma família que queria bem aquela igreja. Eles se apresentaram como parte da própria igreja. A família de Cloe se apresentou como parte do problema, e só tem direito a trazer proposta de solução quem faz parte do problema. Os de fora não tem razão, irmão. Não tem razão. Você quer ter uma boa opinião de um assunto? Faça parte do problema, em nome de Jesus. Não se esconda. Faça parte. Se coloque à disposição. Dê a cara para bater. Ande junto. Não somos dos que fingimos, irmãos. A gente não é da turma que manda recado ou manda indireta. A gente fala de pecados genéricos aqui do púlpito. Mas quando a gente tem que chamar uma pessoa para conversar, a gente chama. Olho no olho, não tem problema nenhum. Brinquei hoje, brinquei não, é a verdade. A gente estava com a turma aqui de missões. A gente vai ter duas viagens missionárias sexta-feira agora. Quem que está presente aqui que vai na viagem missionária? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. O horário de saída é 21 horas. Irmão, se você não estiver aqui, você vai ficar. E eu já deixei gente em viagem missionária aqui, tá? E eu estou em paz com isso, tranquilo. O irmão ficou chateado comigo um século, depois me pediu perdão. Chorou. E disse que, depois que passou a raiva, que ele me xingou de todos os nomes bíblicos, filisteu incircunciso, filho de Balaão, essas coisas todas. E a pessoa ficou sentada naqueles degraus quando o prédio era o antigo. E a pessoa disse para mim que depois que passou a raiva, ficou uns 30, 40 minutos sozinha aqui na igreja, com a mala, ela disse que deu uma sensação de pânico, porque ela sentiu como se fosse o arrebatamento.
A igreja tinha ido embora, estava tudo escuro, e ela tinha ficado. Foi a melhor pregação que eu fiz na vida. Então, você que está inscrito sexta-feira, se você não estiver aqui 9 horas, mas eu paguei ou não pagou, irmão, você fica. E a gente não tem problema com isso, de dizer para as pessoas, o que é certo é certo. Não precisa ficar mandando, olha, alguém viu, alguém comentou, você está sabendo? Alguém quem, irmão? Falaram quem? Você não é homem de Deus? Você não é mulher de Deus? Se você viu, você vai e age espiritualmente em nome de Jesus. Vai ficar colocando em grupo de zap, vai ficar pedindo oração pelo pecado do outro, porque é para fazer fofoca no grupo, irmão. Tenha vergonha na sua cara. Não faz esse tipo de coisa não, que é feio. Isso não é papel de crente. Eu entendo que Paulo denuncia o nome da família de Cloe, porque ele tinha aquela família em alto caráter. Ele disse assim, olha, o pessoal da família de Cloe falou, e vocês sabem da seriedade que essa família tem para com o ministério. Neemias foi convidado para se esconder no meio de um problema. Ele disse, eu não vou me esconder. Eu vou ficar aqui na obra, eu vou terminar. Querido, quando você fala alguma coisa da vida do outro, do problema do outro, do mau testemunho do outro, você fala com intento de cuidado? Você fala com intento de amor? Você fala com o intento de recuperar aquela pessoa, aquela família, aquele jovem, aquela adolescente? Você fala de uma maneira que inspira arrependimento, que a pessoa se sente. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça do pecado, não é isso. O que eu estou dizendo, você fala com o objetivo de restaurar aquela vida? Se não, querido, fique quieto, em nome de Jesus. Quando se sabe da dor, da angústia, do pecado, da intriga, da divisão do outro, a gente tem alguns posicionamentos, né? Uns falam, espalham, multiplicam a notícia. Você está sabendo? Você viu? Outros comemoram. Eu sabia, nunca me enganou. Se faz de crente, se faz de santo, prega, canta, não sei o quê, nunca me enganou. Você é daqueles que comemoram? Porque o crente em Jesus é aquele que vai buscar respostas espiritual. Ele levanta, e ele se coloca na brecha. Você tem se colocado na brecha por alguém? Nós precisamos resgatar. Os da família de Cloe se indignaram e foram até Paulo e falaram. Falaram porque viram que havia divisão, que havia problema. Falaram porque conheciam as pessoas. Falaram porque se preocupavam com a igreja de Cristo, com a saúde do corpo de Cristo, com a verdade, com o testemunho que os de fora têm da igreja. Se expuseram, deram a cara a tapa, porque jamais ficariam de fora de um problema que está minando o corpo de Cristo. Eles não eram fofoqueiros, não eram covardes. Eles se levantaram como resposta de Deus. Paulo não estava sabendo. Eu não sei porque Apolo, que era possivelmente o líder nessa época da igreja, Priscila e Áquila, não reagiram. Mas os da família de Cloe se colocaram à disposição do reino de Deus. Pagaram o preço. Para terminar, nosso último ponto, passa mais um aí, meu amigo Mateus. O texto diz que Paulo foi informado, Paulo diz que não deve haver divisões, que precisa ter o mesmo intento, a mesma disposição, um mesmo propósito. E depois ele vai dizer assim, eu me refiro ao fato de que cada um de vocês começa a dizer, eu sou de Paulo, eu me refiro ao fato, que é diferente de boato. Ao mesmo tempo que tem muito problema sério na igreja, como tem problema tosco na igreja, que irmãos ficam trazendo e levantando. A chamada tempestade no copo d'água, já ouviu esse termo? É aquilo que não é nada, irmão, vai e resolve em nome de Jesus. Aí você quer parar o pastor, quer parar o diácono, quer parar o culto para uma situação que você, como crente no Senhor Jesus, deveria resolver. Todo problema é problema para pastor resolver? Irmão, eu não estou pipocando não, pode trazer que a gente resolve. A gente vai orar, a gente vai buscar de Deus conselho, e a gente vai tomar alguma atitude em nome de Jesus, amém? Mas o que eu estou dizendo é que nem todo problema precisa esperar você encontrar com um pastor. Problema de criança, de adolescente, de jovem, adulto, de casado, de solteiro. Você pode
Eu lembro de uma situação aqui da nossa igreja, testemunho real. Eu em casa, num sábado, à noite, coisa rara, panguando em casa com a minha esposa, assistindo alguma coisa, comendo pipoca, sei lá. O telefone toca. Irmão adulto da igreja. Pastor, eu estou aqui no shopping. Encontrei o casalzinho fulano e ciclano. Você está sabendo? Irmão adulto de igreja. Irmão adulto de igreja. Acho que crente mais velho do que eu, porque a pessoa mais velha do que eu, você tem mais tempo na fé do que eu. Eu estou sabendo o quê, irmão? Estou em casa. Não, ele queria denunciar o pecado da pessoa. E aí eu rebati, eu falei, irmão, a gente está sabendo disso há 2, 3 anos. A gente está orando, a gente está acompanhando. E o irmão está fazendo o quê? Não, que eu pensei que o pastor não sabia. Eu falei, vai lá, dá um abraço na pessoa, pergunta se ela tem carona para ir embora, que já é tarde. Se coloca à disposição. Não precisa ter medo. A pessoa estava numa situação de pecado. Quem tinha que saber, sabia e estava orando. Fofoqueiro, intrigueiro, você está sabendo? Irmãos, a gente precisa reagir espiritualmente em nome de Jesus. Olha que o autor de aos Hebreus vai dizer àquela comunidade: pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O problema apontado pelos da casa de Cló é um problema sério. Está rachando a igreja. Não é fofoquinha, não é intriguinha, não é quem, adolescente isso, criança aquilo. Já é problema sério, irmão. Que precisa de ação pastoral, que precisa de resposta bíblica. Muitos criam problemas na igreja fantasiosos. Boatos, historinha, por falta de maturidade, por falta de inteligência emocional, por falta de autoridade espiritual. Você não é a pessoa chamada para criar problema. Você foi chamado para resolver problema em nome de Jesus. Seja a resposta de Deus, irmão. A gente precisa crescer no Evangelho. E a gente continua com a infantilidade terrível, na fé, no ministério, 20, 30, 40 anos de igreja, e continua agindo com imaturidade. Quem que é Paulo, irmão? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Paulo vai dizer assim: acaso eu morri por algum de vocês? Quem sou eu na fila do pão, Paulo está dizendo? O que os irmãos estão tomando partido ao meu lado? E você tomando partido dentro da igreja, a causa do irmão, daquele líder, daquela pessoa. Quem é fulano para você estar se associando com ele? Não, nesse caso aí eu fecho com fulano. Você está fechando é com o inferno. Não que fulano seja o agente do inferno, mas o ato de divisão é um ato infernal. Quantas histórias de igreja que começam com divisão? Quantas igrejas a gente tem batista? Primeira, segunda, terceira igreja na mesma rua, 3, 4 igrejas batistas. Eu nem vou falar das Assembleias de Deus, vou falar só das batistas mesmo. É uma vergonha. E todas as igrejas doentes. Todas as igrejas doentes. Porque começa com, eu não concordo. Aí sai um grupinho e monta uma igreja. Eu não concordo. Sai outro grupinho e começa culto. Que culto, irmão? Culto na divisão? Só se for culto a demônios. Porque Deus não está nesse negócio. Paulo pergunta: acaso está Cristo dividido? A gente precisa reagir nisso em nome de Jesus. Como a gente está em época de campanha, né, esse ano tem eleições, trouxe alguns partidos aqui para você. Passa mais uma aí. Vamos votar, irmãos. Vamos votar. Tem o PMPA, o Partido dos Mimados, do apóstolo Paulo. Eu fui batizado por Paulo. Eu fui batizado no Rio Jordão. Eu fui batizado pelo pastor presidente. Eu fui batizado pelo pastor fundador. Quem que é Paulo, irmão? Eu liguei para o pastor. Que tem a ver que você ligou para o pastor, irmão? É os mimados, né? Os mais mimados da igreja. Você é desse partido, querido? Você está fechado com o PMPA? Tem os PADA, que é o Partido dos Acadêmicos de Apolo. O erudito, o eloquente. É gente que tem resposta para tudo. Você vai conversar com a pessoa, parece mesmo os políticos, né? O cara é pego com a propina na mão, tem a câmera filmando e diz: não, peraí, não é bem por aí. Aí quer explicar, quer argumentar. Não tem arrependimento, não tem eu rei, me ajuda.
eu preciso de perdão, eu preciso de reconciliação, tem sempre uma explicação. A mulher que tu me deste, a serpente que criaste, e assim vai embora, né? Tem a turma do PACê, que é o Partido dos Conservadores de Cefas, os guardiões da lei, porque Pedro, a turma que diz aqui, né? Eu sou de Pedro, são os judaizantes. A turma do jamais fizemos isso, sempre fizemos aquilo. A tradição, o passado é mais importante do que cuidar das pessoas no tempo presente. Tem o PEC, que é o Partido dos Espirituais. Os santos da igreja, esses não respondem a ninguém. Não, eu não obedeço o pastor, não, eu obedeço a Jesus. Aí Jesus vai dizer para Pedro, apacentar as ovelhas. O autor de aos Hebreus vai dizer, para que nós obedeçamos os nossos pastores. A gente tem algumas regras ministeriais aqui na igreja. E a gente não fica inventando versículo bíblico para isso não, irmão. É regra mesmo. É regra de homens mesmo, de homens. Tem uma orientação e tem um princípio bíblico. Mas a regra quem criou foi a gente. E aí teve uma vez um pai, nervosinho, foi lá no gabinete questionar por que no ministério com adolescentes, o adolescente só pode namorar a partir dos 16 anos. Porque a filha dele tinha 13 anos, e ele queria liberar para namorar. A filha é sua, você faz o que você quiser. Não, quero que o pastor me mostre na Bíblia, onde está escrito. Podia fazer o que esse povo faz aí, né, de ficar inventando o texto. Pegava 3, 4 textos, dava o número 16. Não tem uma galera que faz isso? Aí eu abri para ele Hebreus capítulo 13. E Hebreus capítulo 13, cadê aqui? Versículo 17. Obedeçam os seus líderes, sejam subordinados a eles, pois zelam pela alma de vocês. Expliquei para ele qual que era o motivo dos 16 anos, falei da violência doméstica, falei de internet, falei das questões emocionais do adolescente, falei da falta de referência masculina e feminina que a gente tem na sociedade, mas ele entendia que ele tinha que tomar a decisão dele, e a decisão era da família mesmo. Mas a pessoa, não, eu não obedeço o pastor. Querido, se você não consegue obedecer pai e mãe, em casa, professor na escola, chefe no serviço, pastor dentro da igreja, toda essa turma você vê. Como é que você acha que você obedece a Deus? A quem você? Estranho, né? É no mínimo estranho. Tem urna eletrônica aí? Vamos votar? Vamos ver o que vai dar. Mais uma vez, a pergunta é inquietante. Acaso está Cristo dividido? Quando a gente anda com partidarismo dentro da igreja, significa algumas coisas. Primeiro, a exposição do meu caráter pecaminoso. O meu orgulho, a minha vaidade, o apreço que eu tenho pela minha opinião. Opinião carregada de orgulho, de vaidade, de mágoas, de ressentimentos. Diz também muito a respeito do meu foco, da minha principal intenção. O meu foco está na placa na igreja, da denominação. O meu foco está no carisma de um líder, nas profetadas. O meu foco está na estética, no engajamento, na opinião pública, na rede social. O meu foco está nos modelos de igreja, MDA, DNA, propósito, rede ministerial. O meu foco está na minha ideologia política, partidária, a minha teologia particular. Qual o resultado disso, irmãos? Paulo vai dizer, eu recebi notícia da casa de Cloe, que há intrigas, divisões, e no fundo eu acredito. O resultado é uma igreja doente. O resultado são famílias doentes. O resultado são igrejas que não têm a segunda geração de adolescentes e de jovens, porque os adultos falam tão mal da igreja, dos ministérios, dos pastores, dos diáconos, dos líderes dentro de casa, que os adolescentes não querem mais continuar na igreja. O resultado é vergonha para o evangelho, é ofensa à glória de Deus. O resultado é idolatria, é pobreza espiritual, é carnalidade. Querido, tem problema dentro da igreja, sim ou não? Tem mais do que deveria. Mas nós precisamos ser resposta de Deus em nome de Jesus. Seja como os da casa de Cloe.
Mateus capítulo 18, tem um problema com o irmão, vai você sozinho e tenta resolver com ele. Chama ele na ideia, irmão, vamos orar, não está legal. Isso que está acontecendo, essa postura presencial, essa postura na internet, seu namoro, seu casamento, seu ministério. Irmão, eu tenho observado, estava orando em casa, eu quero caminhar com você. Se houve mudança, você ganhou teu irmão. Não conseguiu sozinho, leva mais 2 ou 3. Gente espiritual, gente que ora, vamos batalhar esse combate? Vamos atrás desse adolescente? Vamos atrás desse jovem? Vamos atrás desse casal? Pastor, está difícil, mas vamos lá em nome de Jesus. E se não deu certo, a gente aprendeu aqui no Instituto de Verão, que quando deixa de ser irmão, vira a nossa missão. E a gente vai atuar firme em nome de Jesus. Querido, a igreja busca respostas espirituais. Não é a mais popular, é aquela que é a mais bíblica. No mundo, o conceito de liderança diz que é necessário dividir para conquistar. No Evangelho do Reino diz que é necessário se unir para servir e servir ao Senhor com alegria.